Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Dê um like no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, entendeu? Espalhe esse vídeo para geral. Hoje a gente vai ler o livro Vida Após o Gospel, de Marco Teres Bellerhub, parte 2, questões práticas. Capítulo 4, Ministro de Louvor. Tive a rica oportunidade de crescer entre músicos de igreja. Minha mãe era líder do louvor da igreja, que congreguei quando criança. Sempre tive envolvido nos ensaios, aulas e rodas de conversa. Ainda muito novo, comecei a participar de alguma forma. Às vezes, me deixavam tocar panderola e eu ficava no canto do ensaio, todo feliz, fazendo barulho. Não demorou muito para minha mãe perceber que eu tinha certa noção rítmica e, então, decidiu me encaminhar para aulas de bateria. Foi minha porta de entrada para o grupo de música. Por um tempo, toquei nos cultos, sempre seguindo minha mãe e meu pai pelos projetos de plantação de igreja que eles desenvolviam. Da bateria, comecei a me interessar pelo violão. Na pré-adolescência, eu me tornei, inevitavelmente, o garoto do violão na beira do campo, cantarolando enquanto os esportistas faziam gol. Deixei do som de artilheiro antes mesmo de calçar a chuteira. Aparentemente, a música me escolheu primeiro. A minha casa era cheia de música e músicos. De um, eu aprendi um acorde, de outro, um ritmo. De mais algum, adquiri dicas sobre canto. Quando ele por mim, já estava segurando o violão melhor do que eu, cantando nos galhos secos, dia e noite sem dar descanso aos paus ouvidos dos meus pais. Meus pais, aliás, diziam que o violão sofria na minha mão, que eu o espancava ao invés de tocar algo. Mesmo assim, aos trancos e barrancos, gritando no chuveiro e virando madrugadas de cantoria, minha mãe percebeu que estava na hora de me promover a backing vocal da equipe de música. Por um tempo, fiquei tocando bateria e, com o microfone ao lado, cantando. Parecia o baterista do Roupa Nova, Serginho Erval. Ele se destaca por tocar bateria e cantar ao mesmo tempo. Toquei numa escala visivelmente inferior em qualidade técnica. Minha mãe percebeu que eu seria mais útil fazendo só uma das duas coisas. Acabei indo cantar. Nunca havia me sentido tão animado. Era como se houvesse encontrado o meu lugar no mundo. Parecia que cada célula do meu corpo respondia a esse estímulo, com muita euforia. Em pouco tempo, eu já estava sonhando em dedicar toda a minha vida ao Senhor, através do canto e da ministração do louvor. A partir de então, meu objetivo era chegar ao ponto de ser ministro de louvor. Não queria apenas fazer o backing, queria ajudar a congregação a encontrar-se com Deus, incentivando-a, instruindo-a e cantando com graça e coragem. Nesse período, eu via ministros de louvor como Ron Kennedy e Max Witt. Imaginava como seria bom ter a oportunidade de estar diante da igreja com o microfone em mãos e guiar a congregação aos atos do Senhor. Finalmente, esse dia chegou. Minha mãe, durante o sair, disse que eu iria ministrar a canção Aclama Senhor, que havia sido lançada recentemente no Brasil pelo Diante do Trono. Tentei contê-la e a igreja explodiu dentro de mim, mas não consegui escondê-la. Quando o ensaio que aconteceu na minha casa terminou, fui para o meu quarto com muita ansiedade. Passei todo o período antes do culto treinando o que eu falaria quando chegasse a hora da minha canção. Sempre ridículo, ministro que apenas diziam, antes de qualquer música, a frase inicial da própria canção. Lembro, inclusive, de escrever um pequeno texto para organizar minhas ideias. Treinei na frente do espelho e cantei até quase não ter voz para cantar na hora do culto. Se tudo o que eu sei para falar, todas as firulas que eu pensei em fazer, se acertar o qual planejado, teremos uma noite tanto naquele domingo. O período de louvor começou. Eu estava ali, no backing, suando as mãos desde o primeiro acorde da noite. Olhava com curiosidade quem entrava na igreja. Eu queria me certificar de que estariam todos ali no meu grande momento. Era importante que os meus amigos trazem tudo para, no pós-culto, comentários sobre minha gloriosa estreia como ministro de louvor. Quanto mais pessoas entravam na igreja, mais meu estômago virava do avesso. Finalmente chegou o momento das músicas lentas, do louvor. Estava bem perto do minuto que mudaria completamente a minha vida. Daquele instante diante, eu seria outro.
andaria mais com frente pelos corredores e deveria ser tratado com mais respeito, apesar dos meus ingênuos 14 anos de idade. Nada poderia dar errado. Quando eu entendi que seria a próxima canção, rapidamente avisei o texto magnífico que havia preparado em minha cabeça para fazer a terça parte da igreja chorar. Salivei a boca mais 3 vezes e engoli para lubrificar a garganta. Esperei em estado catatônico o sinal de minha mãe. Meus olhos vidrados e a roupa encharcada de suor. Chegou a minha vez. A música anterior, que parecia jamais ter fim, deixou só seu último acorde, e minha mãe olhou para trás, acenou a cabeça e deixou à frente da banda. Outra caladista começou a introduzir a música e eu mirei a primeira cerâmica que estava diante dos meus pés. Por alguma razão, aquela cerâmica parecia mais interessante e hipnotizante do que qualquer uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Fui incapaz de olhar para o povo. Interiormente, comecei a gritar comigo mesmo. Levanta a cabeça e olha para frente. Em vão. Nem tudo estava perdido. Talvez se erguesse rapidamente o microfone e começasse meu discurso Martin Luther Kingliano, ousariam finalmente me visitasse e eu erguesse de vez a peteca. Contudo, a sorte não me saiu nesta noite. Ao colocar o microfone próximo à boca, a única frase que me saiu foi: Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. E então comecei a cantar a música que se iniciava exatamente com esta frase: Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Foram os 6 minutos mais terríveis da minha vida. Eu queria desaparecer. Pedi que a terra me engolisse ou que os montes se lançassem sobre mim naquela noite. Não jantei, nem quis conversar com ninguém. Aquela noite não mudou nada da minha vida. Pelo contrário, acabou reforçando o que eu já desconfiava sobre mim mesmo. Eu era um fracasso total. Quem é o ministro de louvor? Apesar do fracassado que sou, tenho experiência em ministrar louvor. E, se ainda assim, seguir a leitura deste livro, aqui vão algumas reflexões. À luz de 1 Samuel 16, vou pensar sobre as características de um líder de louvor, tendo como exemplo Davi. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Então enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, seu filho, que está com suas ovelhas. Sabe tocar bem. Mas Davi ter sido ungido rei já há bastante tempo, a música foi sua porta de entrada ao palácio. A primeira vez que Davi teve a oportunidade de colocar seus pés no salão real não é por questão política, mas por causa da música. Davi dava a música e ao louvor a Deus tanto valor que, como vimos no capítulo anterior, acrescentou como mais uma função dos levitas. Se alguém fosse falar sobre você, mas longe de você, o que essa pessoa diria? É um tanto desconcertante pensar sobre o assunto, mas necessário. Saul estava sendo visitado e atormentado por espíritos malignos, e seus servos, então, aconselharam-no a procurar um músico que pudesse dedilhar seu instrumento com classe e paixão. Seus servos acreditavam que esta iniciativa poderia ter resultados favoráveis e aliviar o rei de seus temores. Um dos servos indica Davi, recheando-o de características que o tornaram o mais adequado para esta tarefa. A primeira parece ser a mais óbvia: sabe tocar bem. Ora, eles estavam procurando por um músico. Como poderia ser que este não soubesse tocar bem? Infelizmente, não é tão óbvio quanto parece. Ainda hoje temos muitos que aparentam serem os mais adequados, provavelmente por sua fama, mas não necessariamente se poderia dizer que eles sabem tocar bem. Um músico adequado ao ministério de louvor, seja para liderá-lo ou para exercer qualquer outro espaço na equipe, deve ser alguém que sabe fazer bem o que se pede dele. Por muitos séculos, a igreja foi referencial no quesito qualidade musical. Um exemplo clássico é Johann Sebastian Bach, um exímio músico luterano. Ele viveu 150 anos depois de Lutero e escreveu mais de 1000 peças musicais, de quase 2/3 direcionadas à igreja, produzindo obras de acordo com a liturgia do domingo. Suas obras eram tão evangelísticas que ele chegou a ser conhecido como o quinto evangelista. Se Mateus, Marcos, Lucas e João falavam do Senhor e seu evangelho aos homens,
As execuções de Bach deixavam essa mensagem ainda mais acessível ao som de suas melodias. Por séculos, músicos cristãos alimentaram não apenas a igreja, mas o mundo inteiro com suas canções, inovações e serviços. Eram os principais diferenciais para os músicos. É desconcertante admitir o quão invertida está a situação atualmente. Boa parte dos músicos da igreja estão reprovados nesta primeira característica. Eles não sabem tocar, eles não sabem cantar, não usam música para trabalhar em prol da igreja. O músico cristão não deve pegar canções populares e fazer covers aos domingos. Ele, tendo o serviço de Bach e de Davi como referência, deve estar apto a escrever canções que sejam respostas claras aos dilemas vividos por sua comunidade local. Por melhor que sejam as canções dos compositores pop ao redor do mundo, só você pode saber exatamente o que sua comunidade tem aprendido semanalmente e, então, quais doutrinas e aspectos do Evangelho precisam ser enfatizados por meio de músicas para auxiliar o pastor e servir aos irmãos. Existem dois tipos de músicos na equipe de louvor que não sabem tocar bem. O primeiro é aquele irmão naturalmente talentoso, que facilmente consegue cantar, fazer segunda voz ou real um instrumento, mas, por negligência ou ausência de tempo para estudar e melhorar seu desempenho, não faz bem. O segundo é aquele irmão que acredita profundamente ter aptidão musical, mas, na verdade, não possui a menor habilidade. Ele pode gostar muito de música, fazer aulas intermináveis de teclado, voz ou violão, abrir o básico de tudo isto para tocar em casa ou nos churrascos de família, mas, definitivamente, não possui a fluidez natural de alguém que tenha nascido com o dom da música. No primeiro caso, é preciso encarar esta pessoa com todo o amor possível e dizer: é visível que você tem dons naturais para a música, mas é preciso que se esforce para cantar melhor, com mais técnica, que aprenda a linha correta de segunda voz, que decore a sequência dos acordes e a dinâmica das canções. Como lhe ajudar enquanto equipe para otimizar os seus estudos e ensaios. No segundo, a situação é mais delicada. Acredito que a maneira mais fácil de se ter essa conversa é quando o próprio irmão puxa o assunto. Aproveito para pedir a você, caro irmão, irmã, que insiste na música e acha que ainda não lhe deram a chance que você precisa, ou que não acreditam em você como deveriam. Aqui vamos sugestão. Vá até o músico mais coerente de sua comunidade, aquele que toda a igreja conhece facilmente o dom. Aproxime-se dele, mostre este parágrafo e pergunte: meu irmão, este aqui é o meu caso? Se ele, de maneira gentil, disser que sim, respire fundo, agradeça e saia para viver uma nova vida. Busque identificar a sua verdadeira área de ação. Certamente você tem seu lugar no reino e no universo. Deus criou você para uma obra específica e deseja que você seja útil. E quando você estiver em uma área que não corresponde às suas habilidades naturais, só perderá tempo de experimentar toda a força e vitalidade de seus dons e talentos naturais. Encontrar um lugar que realmente lhe pertence é ser potencializado ao máximo. Você pode ser um amante da música e pode conhecer tudo sobre este universo. Pode, inclusive, ser consultor da equipe de louvor. Se o seu gosto for apurado e tiver amplo conhecimento a respeito, mas conheça que Deus não criou você para o canto profissional ou para a execução musical profissional, isso não te faz menor do que ninguém. Isso te faz você. Nessa questão, deve-se executar os casos de igrejas pequenas, onde não se tem mão de obra qualificada para a música. Nesse caso, não se pode exigir muito dos poucos que se chegam para o serviço. O ideal seria buscar meios de qualificá-los minimamente até que cheguem músicos mais adequados ou até que este meio alcance níveis mais coerentes de execução musical. Ver aqui até onde vai. Daqui. Até que página? Deixa eu ver. Caraca, tem coisa pra caramba aqui. Deixa aqui. Marcar aqui. Cadê? Aqui. Marcar aqui. Forte e valente. Forte e valente são sinônimos neste texto. Davi possui grande posição física e um notável vigor. Vai até 116. Tá.
A história do poeta nos mostra que ele era muito mais do que um boêmio descansado ao pé de um cavalo com a harpa em mãos e um copo de vinho ao lado. Não é à toa que sua imagem mais representativa seja a de um garotinho de rosto rígido e com a boca em berro, erguendo a cabeça de um gigante com uma mão e com a outra sustentando uma espada pesada. Enquanto Davi apacentava as ovelhas de seu pai, com grande disposição, ele recebia ordens para ir até ao campo de batalha, onde 3 de seus irmãos mais velhos estavam junto ao exército de Saul, a fim de levar suprimentos a eles. Ao chegar na beira do campo de batalha, Davi fica sabendo da afronta que o povo tem sofrido por boca de um gigante blasfemo e atemorizante. Indignado, Davi começa a dialogar com os soldados que estão se esquivando do desafio lançado por Golias. Conversa com um, pergunta para outro, berra daqui, berra dali, até que um de seus irmãos fica e manda ir embora. Mas Davi era vigoroso demais para deixar esse assunto de lado. Após o chamado do rei Saul, ele não pensa 2 vezes, vai se voluntariar a enfrentar o blasfemo filisteu. O mais surpreendente da história é quando o próprio rei o questiona quanto ao seu porte físico e suas reais chances diante do desafio. Ele responde da seguinte forma: seu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece o leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, bota na dele, atinge com um golpe e livra a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Seu servo é capaz de matar tanto o leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. O desafio aos exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. E disse Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Em outras palavras, Davi estava dizendo: posso nunca ter participado do seu exército, mas faz tempo que lido com o desafio de lutar e defender. Sou novo, mas não confunda pouquidade com covardia, herdeza ou preguiça. É surpreendente a capacidade de Davi em nos ensinar por meio de sua disposição e força. Por que será que, quando os servos de Saul estavam procurando por um músico, levaram em conta a força e disposição do jovem pastor? Desde que você for líder de uma equipe de louvor ou de uma banda, vai saber responder a esta pergunta. Não existe nada mais prejudicial em uma equipe de músicos do que o cidadão que acredita ser suficiente saber cantar e tocar. Aquela figura pitoresca que se encosta na parede e é incapaz de ajudar a carregar a caixa de som, enrolar cabos e afinar o instrumento. A equipe de louvor de uma igreja local precisa de músicos que sejam mais do que bons tocadores. Precisa de músicos que sejam fortes fisicamente para lidar com a demanda da igreja. Limpar o salão, carregar cadeiras, ajudar na mudança, pintar o templo, montar estruturas de eventos, carregar os panelões do sopão até caminhonete, ajudar a servir as comunidades carentes, dar caronas e, depois disto tudo, jogar rapidamente uma água no rosto, correr para o violão e estar pontualmente no início do culto de microfone a postos. Boa noite, irmãos. Vamos iniciar nosso culto ao Senhor? É muito bom quando temos um desses em nossa igreja local. Mas você não precisa ser esse semi-anjo que eu citei. Nem tampouco precisa ter estrangulado um leão ou ter matado um urso. Você precisa ser alguém disposto. Não sei se vale a pena ter um melhor cantor na equipe, se a gente for o camarada mais arrastado da igreja. Daqueles que se levantam da cama na hora do almoço, gastam a maior parte do tempo com o rosto enterrado na tela do celular e são incapazes de notar as necessidades mais óbvias das pessoas que lidam diariamente dentro da igreja, da equipe de louvor ou mesmo de suas próprias famílias. Em minha experiência ministerial, lidando com jovens deste perfil, sei que a primeira desculpa que eles dão para nossa morosidade social é esta: eu não tenho um emprego. Se eu trabalhasse, eu levantaria mais cedo e usaria menos o celular e o videogame. Neste caso, minha resposta é sempre a mesma: você não precisa de um emprego para ter um trabalho. É muito bom ter um emprego que lhe ajude a melhorar sua preguiça crônica, mas um preguiçoso invertebrado nunca vai longe em seus vínculos profissionais porque ele não consegue esconder sua morosidade. O preguiçoso só vai fazer o que tem que fazer, ponto final. Ele frequentemente usa a frase: isso não é minha responsabilidade, é de fulano. Não sou pago para isso. Ele é o primeiro que joga o trabalho para o alto quando se aproxima a hora de iniciar o expediente. Resultado, ele é o primeiro que voa quando a empresa tem que diminuir o quadro de funcionários. Uma pessoa que é forte e valente não necessariamente tem um emprego como Davi,
que não era contratado do exército, como seus irmãos, mas tem disposição e valentia. Está sempre disponível para as tarefas mais variadas. Provavelmente Davi não era assalariado no campo de seu pai, mas estava trabalhando. Não foi por dinheiro que decidiu obedecer ao seu pai e levar a comida aos irmãos. Ao chegar no campo, ele não fez apenas o que tinha de fazer e foi embora, reclamando. Ele se interessou pelo que acontecia ao seu redor. Foi procurar saber qual era o problema do momento. Era dinâmico e comunicativo. Depois soube de uma excelente oportunidade. Para o que vencesse Golias, lhe daria grandes riquezas, concederia a mão de sua própria filha em casamento e isentaria de pós a família do guerreiro para sempre. Davi jamais ficaria sabendo desta proposta tão maravilhosa se tivesse contestado com seu pai e se negado a servir seus irmãos. As disposições de Davi em servir, sua força e valentia eram tamanhas que depois de disputas com Golias, ao tornar-se frequentador da casa de Saul, sua presença mostrou-se indispensável ao rei. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Os irmãos de Davi, empregados, não proporcionaram tanto para o pai deles quanto para o pequeno Davi. Os irmãos de Davi, empregados, não proporcionaram tanto para o pai deles quanto o pequeno Davi pôde fazer desempregado. Você não precisa de emprego para ser uma pessoa trabalhadora. Comece a ler livros, converse com os irmãos mais maduros de sua igreja, visite abrigos de idosos para servi-los, observe quem fará uma mudança nos próximos dias e ajude a carregar os móveis. Esteja sempre pronto. Acorde cedo e trabalhe. Sirva. Diga sim ao mundo sempre que uma nova oportunidade bater na porta. Quando você menos esperar, alguém dirá: você é perfeito para a minha empresa. As distribuições também serão proporcionais ao nível de envolvimento que você tiver com seus irmãos. Talvez alguns deles se unam em gratidão a você e paguem uma gravação de um CD. Talvez você tenha a oportunidade de viajar e conhecer outras culturas. Saia do seu quarto, seja forte e valente. Bem-aventurado o Ministério de Louvor, que tem músicos dinâmicos, esforçados, com disposição, ânimo, força física e valentia. Homem de guerra. Só estranho que esta seja uma característica almejada pelos servos de Saul na hora de escolher um músico. Contudo, uma olhada mais de perto para a realidade do Ministério de Louvor de hoje, notamos a real necessidade de se observar esta qualidade. É incontestável a postura bélica de Davi, a disposição em guerra pelo nome do Senhor, sempre foi uma de suas bandeiras. No capítulo 8 de 2 Samuel, narra parte das guerras que Davi enfrentara. E a frase final desse texto fala que o Senhor dava vitórias a Davi onde quer que ele fosse. Essa disposição à guerra foi tamanha que chegou a complicá-lo durante o período em que era servo de Saul. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com este refrão e, aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Mas será que hoje precisamos de guerreiros desta natureza em nosso ministério de louvor? Como poderíamos valorizar esta característica em nossos músicos sem que eles saiam por aí de arma em punho e roupas camufladas? A natureza do Evangelho é de paz, mas não devemos confundir paz com pacifismo. Para trazer paz ao homem caído, Cristo entrou em uma guerra universal. Davi entrou em uma guerra universal contra o pecado e o diabo. Para nos resgatar das trevas, Cristo padeceu em um campo de batalha no qual o sangue de um justo verteu-se violentamente no pagamento da dívida de um povo. Este campo foi o Gólgota. A guerra de Cristo foi a cruz. Sua arma foi seu sangue vertido. Bendito seja este homem de guerra, nosso valente Jesus. Enquanto nos escondíamos amedrontados, Davi chegou, enviado por seu pai. Entrou na guerra sozinho, em nosso favor, e venceu majestosamente os gigantes. A exemplo de Davi e de Cristo, devemos estar sempre dispostos a uma boa guerra pela paz. A música tem seu valor dentro de uma batalha ideológica. Não há a imposição de espadas ou armas de fogo, mas a chance de guerrear por meio da melodia, do ritmo, das harmonias e, acima de tudo, das letras. O episódio bíblico narrado em 2 Crônicas 20
poderia receber o título de O Triunfo do Louvor sobre a Espada, e colocaria cantores na linha de frente da batalha. Foi isso o que o rei Josafá fez. O texto conta que 13 nações se juntaram para descer contra Judá. Ao ficar sabendo disto, o rei Josafá consultou o Senhor e proclamou um jejum diante de todo o povo. O desespero é notório. Não havia condições de o povo de Deus ganhar essa guerra. No templo do Senhor, na frente do pátio, o rei se levantou e começou a orar com toda a nação. Pediu misericórdia ao Senhor. Neste momento, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel e ele profetizou. Escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Depois desta profecia, o rei Josafá prostrou-se com rosto em terra, adoração, segundo Abraão, e todo o povo fez a mesma coisa. Josafá prostrou-se com rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Na madrugada seguinte, quando estavam indo para o campo de batalha, Josafá, junto ao povo, colocou os cantores na linha de frente. Acho que ele pensou: se não vamos precisar lutar, então vamos pelo menos cantar louvores. Assim diz o texto. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplêndido de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Veja que impressionante. Quando o povo de Judá chegou para a guerra, já não havia mais guerra. Todos os 3 exércitos que haviam descido para enfrentar o povo de Judá, por uma razão que não fica claro para nós, começaram a se enfrentar de modo que se aniquilaram no campo. Deus guerreou enquanto seu povo cantava louvores ao seu nome. Existem muitas batalhas que a igreja pode travar e os múltiplos estão absolutamente a par de cada uma delas. A igreja precisa investir mais em missões e enviar missionários ao campo. Como os múltiplos podem entrar nesta batalha? Cantando sobre essa necessidade com o máximo de empenho possível. Não foram poucos os corações de grandes missionários conquistados ao campo por meio de poderosas ministrações de louvor com música. A necessidade do amor mútuo e do perdão. Cantamos sobre isso como quem adentra verdadeiros campos de batalha. Hoje, mais do que nunca, precisamos enfatizar a verdade absoluta da palavra de Deus, no meio de uma geração relativista e fluida. Como os músicos podem cooperar nesta guerra? Com inteligência para escrever letras racionais e sensibilidade para compor melodias envolventes. Um músico que não é um homem de guerra está alienado acerca das urgentes necessidades da igreja. Ele não faz ideia dos problemas a serem enfrentados, nem igual as doutrinas a serem reforçadas. Desse modo, canta inutilmente e não coopera de maneira alguma com o desenvolvimento da sua igreja local. Querido líder de louvor, procure saber das batalhas travadas em sua comunidade e entre na guerra com as armas que você tem em suas mãos. Sisudo em palavras. É muito bom estar em rodas de amigos onde o papo seja livre e descomprometido. É bom rir e exercer a graça do cômico entre os companheiros de existência. Mas, quando não temos a capacidade de ter uma conversa em tom de seriedade, isso pode indicar sérios problemas. É necessário que existam conversas sérias. Assuntos importantes precisam ser encarados. Os responsáveis são capazes de lidar com a seriedade das palavras. O Saul, onde caiu Davi para ser o músico responsável pela musicoterapia do palácio, acrescentaram em seu currículo a qualidade de sisudo em palavras. Ou seja, Davi levava a sério o falar. Havia um tom solene em seus acordos. Podia-se confiar em seu testemunho. Buscando um episódio que pudesse ratificar essa qualidade de Davi, me deparei com a amizade que ele construiu com Jonas ao longo de sua vitória sobre Golias.
1 Samuel 8:1 diz que o filho de Saul se tornou seu melhor amigo. Mais adiante, quando Saul está fervendo de ciúmes contra Davi e pretendendo matá-lo, ela se coloca em defesa de seu amigo e planeja uma fuga para Davi. No capítulo 20 de 1 Samuel, quando dois estão à sombra de sua despedida final, Jonathan faz com que Davi prometa fidelidade à sua descendência. Se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim. Mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar sua lealdade para com a minha família. Inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento, com sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. Mas anos se passaram. Davi tornou-se um rei bem-sucedido e aclamado pelo povo. Não lhe faltavam amigos nem compromissos para abarrotar sua agenda real. Contudo, um dia, Davi refletiu sobre a graça que Deus vinha derramando em sua vida, desde tempos em que pastoreava no campo as ovelhas de seu pai, divagando acerca de sua trajetória sob a bondosa mão do Senhor. Lembre-se de seu amigo querido que morrera há tempo. Certa ocasião, Davi perguntou: "Resta ainda alguém da família real de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas?" Porque Davi se preocuparia em cumprir sua palavra ao amigo que não estava mais vivo. Quem poderia inquiri-lo acerca desta promessa feita entre ele e Jonatas apenas? Não havia mais ninguém naquele campo que pudesse servir de testemunha e exigir de Davi o cumprimento daquele voto. Aliás, não vamos nos esquecer de que este Jonatas era o filho do maior inimigo de Davi, Saul, o qual procurou matá-lo inúmeras vezes. Abençoa qualquer um das descendências de Jonatas que, por estar estivesse vivo, é mesmo que abençoar a posteridade do cruel Saul. Mas Davi era sisudo em palavras. Levava a sério o que dizia, considerava sagrado seu voto e exerceu graça sobre a casa de Jonatas, abençoando e trazendo para o convívio real o desprezado e doente Mefibosete. Equipe de louvor é bem mais confiável quando cada um de seus membros possui uma consciência firme acerca da seriedade de suas palavras. O líder deve ser alguém conhecido por dizer a verdade e por sustentar com firmeza suas palavras diante dos mais variados desafios. Não ter uma palavra confiável é um problema terrível que uma equipe de louvor precisa evitar. Qual o horário do ensaio? Quem se comprometeu em ministrar nos cultos de quarta-feira? Onde está o irmão com o qual nos comprometemos a estar junto no ministério? O homem sisudo, em palavras, estará lá na hora certa do ensaio. Não faltará nenhum sequer dos compromissos mesmo com a equipe, não abandonará seus irmãos. Ele deverá ser um homem que honre essas palavras diante da igreja e da sociedade. De boa aparência. Algumas versões do texto bíblico usam os termos gentil presença. É interessante como esta característica de Davi foi observada, inclusive, pelo gigante Golias, quando se aproximava dele. Ao que parece, Davi era alguém vitorioso, não necessariamente alguém bonito, mas sua presença era agradável aos olhos. Pessoas de aparência gentil podem ser facilmente confundidas com pessoas fracas. Davi era aparentemente frágil por sua grande gentileza em seu trato. Saúl confiou em sua capacidade de guerra e Golias desdenhou dele. Mas quando entrou no campo, o rapaz gentil demonstrou ser também vigoroso e valente. Ter uma aparência agradável e gentil não tem a ver com a roupa que se usa ou o penteado adotado. Existem pessoas que se apresentam esteticamente com o que há de mais fino e bonito, andam impecáveis e perfumadas. Contudo, quando elas chegam em qualquer ambiente, provocam o maior desconforto. A beleza delas, por si só, é desconcertante para os que estão à volta. Você já deve ter passado pela experiência de estar com amigos em uma sala qualquer, conversando com espontaneidade, e, de repente, alguém chega e tudo fica rígido. A naturalidade dá lugar à atenção e o sorriso, curiosamente, começa a aparecer algo errado. Quando tal pessoa finalmente deixa o lugar, parece que todos podem esperar aliviados, como se estivessem debaixo d'água, sufocados. Davi o casal foi feito ao oposto por onde passava. Nem sempre estava vestido com as melhores roupas, mas munido com os assuntos mais agradáveis. Uma pessoa de gentil presença e boa aparência é aquele camarada que, quando chega em casa, os filhos correm para o abraçar, como se entrasse
a própria graça em pessoa. A esposa suspira aliviada. Sugarmond oferece um beijo carinhoso e boas-vindas. Estão todos à vontade. O amigo de boa aparência e gentil presença é aquele que vai chegando e todos se levantam para abraçar. É o sal que faltava na conversa, o riso preso que agora pode ser libertado. Os amigos estão à vontade para serem quem são diante dele. Sabem que podem chorar seus mais profundos fracassos e relatar as mais diversas proezas que serão recebidos sempre com um olhar preocupado, atencioso e verdadeiro. Se for para chorar junto, ele estará pronto. Se for para vibrar com a vitória alheia, ele é o mais sincero em fazê-lo. Essa característica deve ser valorizada é dos músicos. O ministro de louvor tem de ter boa aparência, não apenas a roupa adequada, mas espírito pertinente. Simplesmente não são raras as vezes que encontramos na equipe de louvor aquele camarada inconveniente que tem o melhor equipamento e faz questão de deixar isto claro sempre que destaca os defeitos do equipamento do outro. Se você falar de sua alegria em ter tocado no sábado, ele rapidamente vai narrar o quão melhor é tocar no domingo. Não dá para competir com um cara desse. Ele sempre se sobressai, não importa qual a situação. É simplesmente capaz de se alegrar. É simplesmente capaz de se alegrar sem transformar tudo em uma competição. Quando ele chega, os assuntos vão morrendo aos poucos. Os outros se dissipam e todos ficam ansiosos por voltar para suas casas. Em seu sermão mais memorável, Jesus fala sobre o manso. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Comentando sobre este manso, Martin Lloyd Jones diz: ninguém é capaz de ser manso, a menos que também seja humilde de espírito. E ninguém pode ser manso, exceto se já se viu como um vil pecador. O indivíduo manso não se orgulha de si mesmo. Não se vangloria a seu próprio respeito, em parte alguma. Pois sente que, em si mesmo, coisa alguma existe de que ele possa gabar-se. E também deve-se entender que ele não faz valer seu direito. Como você deve estar percebendo, isso é uma negação daquela psicologia popular de nossos dias que nos recomenda impor-nos aos outros e expressarmos a nossa personalidade. Ele que é manso não quer fazer essas coisas, antes envergonha-se delas. Por semelhante modo, o indivíduo que é manso não exige coisa alguma para si mesmo, não considera todos os seus legítimos direitos como algo a ser exigido, não faz exigências quanto à sua posição, aos seus privilégios, às suas possessões e a sua situação na vida. Não, mas assemelha-se ao homem retratado pelo apóstolo Paulo em Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Cristo não asseverou o seu direito de igualdade com Deus. Deliberadamente ele não fez. E você e eu temos que chegar a este ponto. Somente pela graça de Deus poderemos adquirir esta qualidade tão valiosa, esta capacidade de nos comportarmos como gente diante de quem também é gente e parar de fingir que somos melhores ou dignos de qualquer coisa. Você, líder de equipe, peça a Deus que sua presença seja tão agradável quanto a de Davi, que seja gentil e humano como Cristo. O Senhor é com ele, e Davi se conduzia com prudência em todos os caminhos, e o Senhor era com ele. Essa é a última característica que os servos de Saul disseram acerca de Davi. Com os quadros de atributos, Davi conseguiu um emprego, trouxe muito com o oficial do palácio. Acredito, contudo, que, apesar de todas as características terem seu valor, Davi considera este elemento final como o mais importante. Quando maculado por seus pecados, quando violentado por suas iniquidades e assombrado por seus fracassos, Davi não temeu perder sua posição de rei, fama, prestígio, riqueza ou bens. Ele teme perder a presença e a companhia do Senhor. Cria em mim, ó Deus, de coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. Não tires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Havia muitos naquele reino. Tenha certeza disso. Muitos que poderiam ser vistos como melhores do que Davi. É possível que tivessem muitos corajosos, habilidosos e de presença igualmente agradável. O que Davi possuía, que o destacou definitivamente dos demais, foi o testemunho de que o Senhor era com ele. Paulo não foi o único capaz de sua época a estudar aos pés de Gamaliel.
tampouco foi, sozinho, sorteado para ser fariseu. Havia muitos dos pares de Paulo, todos circuncidados ao 8º dia de vida, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseus quanto ao zelo, perseguidores dos hereges, todos estudados, educados e transbordantes de qualidade e habilidade. Contudo, foi a Paulo que o Senhor fez uma visita transformadora. Por isso, o apóstolo não havia razão alguma em se gloriar de suas capacidades. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Como Paulo poderia considerar como coisa em si mesmo, motivo de glória, quando ele não passava de um homem como tantos outros? Tive privilégios e fracassos. Cristo, por graça e misericórdia, tornou-o útil e valioso para a igreja. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agradam, diz o Senhor. Por mais talentoso que seja, por melhor que saiba cantar ou executar um instrumento, por mais elogios que receba, você precisa compreender que você não foi doador de si mesmo. Você não acordou um dia e decidiu: vou cantar bem a partir de hoje. Foi Deus quem dotou-o de talentos. Seus pais alimentaram você, vestiram e abrigaram. Seus professores o educaram. Sua comunidade local concedeu oportunidade a você. Todo o universo de Deus conspirou para que você fosse como é. Mais um dentre todos, que, por graça, recebe diariamente a dádiva do viver. O que poderia destacar-lhe? Se o Senhor estiver com você. Por isso, cante e cante bem, mas busque o Senhor com mais intensidade. Toque um instrumento, estude música, mas procure a lei de Deus e seus mandamentos com maior disposição. Quem sabe o Senhor escute seu clamor e o encontre em uma das suas estradas, num momento qualquer, te fazendo cegar completamente com a glória de sua beleza e ensurdecendo sua alma com a sua majestade. Eu sou Jesus, mas ele também considerou indispensável a presença de Deus. Moisés também considerou indispensável a presença de Deus. Ele, em um dos diálogos bíblicos mais marcantes, implora para que Deus não condene uma vida de vitória sem a presença do Senhor. Para o libertador de Israel, não valeria a pena conduzir o povo e obter conquistas se o Senhor não estivesse com eles. Então lhes disse: se tu, meu, não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que eu tenho achado graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Caso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Que este seja um clamor contínuo entre nossos ministros de louvor. Que toda a equipe se encontre e clame ao Senhor. Não nos faça sair daqui se a tua presença não estiver conosco. Hoje temos a graça de contar com o nosso perfeito mediador, Cristo Jesus, que devidamente se esvaziou a si mesmo no gozo de sua glória divina e se humilhou, tomando forma humana e enfrentando tentações e dilemas no próprio terreno da humanidade. Depois rejeitado e crucificado, morto e sepultado, para que seus filhos não precisassem mais clamar em solidão. Ele abriu um caminho por meio de sua morte e ressurreição, e hoje podemos chegar-nos a Deus com confiança e pedir: não me faça prosseguir se a tua presença não for comigo. Certo de que a resposta será sim. Por causa de Cristo, a resposta será sempre sim. Cristo, antes de voltar para o Pai, após cumprir cabalmente sua missão, prometeu aos seus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Querido líder de louvor e músico cristão, pertencente ao ministério de louvor, ele é algo que possua mais valor para nós. Esforce-se para tocar bem. Seja um homem valente e disponível ao serviço, entre as guias que são necessárias para promover a paz do reino.
Preze por sua palavra e seus acordos. Seja manso, humilde, de presença gentil e agradável. Mas, acima de tudo, busque o Senhor até que digam sobre você: o Senhor é com você. Bom, a gente acabou aqui a nossa leitura do capítulo 4 do livro Vida Após o Gospel. Capítulo 4 foi qual foi o tema? Deixa eu ver aqui. Capítulo 4, Ministro de Louvor. Valeu, gente. Até a próxima.